Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação tem um convidado super especial, que é o Celso Rocha de Barros, que é doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford e colunista da Folha. Tem uma coluna em que ele trata da conjuntura política todas as segundas-feiras. E eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Celso por ter aceito esse convite para conversar conosco, para falar tanto com os que assistem o canal no YouTube, que acompanham o podcast, dar as boas-vindas e perguntar uma coisa para o Celso para a gente começar a esquentar essa conversa. Celso, a democracia no Brasil está ou não está sob risco? Um abraço. Opa, bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, é um prazer, assim, o Cláudio é um cara muito fera. A democracia brasileira está sob risco. Ela já esteve mais sob risco. Durante o primeiro semestre desse ano, houve uma clara tentativa de autogolpe por parte do presidente Jair Bolsonaro. Ele convocou várias manifestações contra as instituições, ele deu vários depoimentos que eram claramente golpistas, e, aliás, se alguém tiver uma outra interpretação sobre esses depoimentos, eu gostaria de ouvir. Por exemplo, quando ele disse que facilitar a importação de armas ia ser bom para a turma do artigo 142 da Constituição. Ou seja, o artigo os 142 militares da Constituição é um tema recorrente de fake news bolsonaristas. Eles mentem que esse artigo autorizaria uma intervenção militar. É mentira. Assim, todos os juristas sabem que é mentira, inclusive o Ives Gandra, que mentiu que era isso mesmo. Mas quando o Ives Gandra fez isso, ele estava mentindo. Então, assim, basta lembrar também do dia que o Eduardo Bolsonaro, numa live, disse assim: vai haver uma ruptura, não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Então é bastante claro que eles planejavam uma ruptura com a democracia. E a verdade é que, se você pegar todos os atos dele, desde a posse, se você quiser interpretar ele como um governante normal, como um presidente que quer governar dentro das instituições, ele é um imbecil completo. Assim, ele fez tudo errado. Assim, cada ato dele foi errado. Por exemplo, ele elegeu o maior partido, a maior bancada do Congresso e partiu o partido no meio. Se você estiver pensando em termos de governabilidade, isso é um ato de insanidade completa, isso não faz o menor sentido. Mas se você supuser que ele, na verdade, está tentando um golpe de Estado, isso pode fazer sentido. Ele basicamente estava separando quem era efetivamente golpista e apoiaria uma radicalização e quem era conservador e se elegeu na onda dele, mas enfim, mas não apoiaria necessariamente um golpe. Pelo menos um golpe exatamente no modelo que ele queria tentar. A gente teve várias tentativas de radicalização da polícia, do exército, enfim, mas graças a Deus tudo isso deu errado, pelo menos por enquanto. Ele foi radicalizando, ele foi escalando, até o dia que prenderam o Queiroz. No que prenderam o Queiroz, a gente imagina que ele deve ter tentado alguma coisa, ele deve ter conversado sobre isso, porque ele vinha nessa direção, mas ele subitamente parou. Aí parou. Aí a jornalista Malu Gaspar, que participa da Piauí, participa do Foro de Teresina, fazia uma contagem de dias sem ameaça à democracia. Né? E ele passou mais de um mês sem falar nada nessa linha, imediatamente depois ali do Queiroz, que coincide também com a hora que ele fecha negócio com o Centrão, e que, enfim, eles tentam dar uma cara de governo normal, mandam o Bolsonaro ficar trancado em casa lá, apanhando da EMA, sem tentar nenhuma gracinha. Então, assim, claramente, a primeira tentativa dele de implantação do autoritarismo fracassou. Assim, ele queria tentar... Porque o Bolsonaro tem uma coisa, embora o Bolsonaro se insira nesse processo de corrosão democrática, que tem, você pega o livro do Steve Levitsky, do Daniel Ziblatt, tem tudo isso, mas ele é mais velha guarda que isso, entendeu? Assim, ele sonha mesmo com um golpe mesmo quartelado, entendeu? É isso que é a visão de mundo dele. Ele é muito mais o Le Pen pai do que a Le Pen filha. Assim, ele quer marchar sobre Roma. Entendeu? Assim, essa coisa toda de corrosão democrática é um negócio meio sutil demais para ele não está tão interessado nisso, mas se for o que sobrou, ele faz. Mas ele vinha claramente desde o começo do ano, quando ele, no final do Carnaval, se não me engano, ele chama a passeata do 15 de março, ele vinha numa escalada. E é interessante que muita gente achava que esse ano ele ia dar uma moderada, porque justamente as primeiras ofensivas dele durante o primeiro ano não deram certo. Então, muita gente achava que esse ano ele ia tentar passar umas formas, passar um negócio desse para, assim, inclusive, se consolidar para a eleição para prefeito. Foi o exato contrário de tudo isso. Então, assim, a minha interpretação do Bolsonaro como um cara golpista e autoritário
se baseia num princípio metodológico, que eu suponho que as ações fazem sentido. Entendeu? Que o cara não é um cara completamente insano que faz as coisas aleatoriamente. Mas é possível que seja, possível que eu esteja errado e ele seja um cara completamente desconexo da realidade, que não tem noção de nada e faz um monte de besteira. Mas eu acho isso estranho porque as besteiras são sempre na mesma direção. Ele não age como maluco aleatoriamente. Então eu acho que é mais consistente interpretar as ações dele como um esforço autoritário. Agora, Celso, uma coisa é ele tem a vontade de fazer isso. Ele tem até, digamos, iniciativas no sentido de fazer isso. Agora, pensando um pouco nessa ideia de uma ruptura mais tradicional e não nessa estratégia de minar a democracia aos poucos, você vê espaço, em termos objetivos, para uma estratégia desse tipo dar certo? Não dá para saber por uma questão simples. A gente tem pouquíssima informação sobre a política interna das Forças Armadas. Assim, eu conheço um monte de gente que me diz assim, não, eu conheço os militares e garanto que eles não vão fazer nada disso. Pô, tomara que seja verdade, mas assim, isso aí não é dado, não. Não é um dado. Isso não é analiticamente forte, não. Você conhecer o cara e o cara te dizer que tá ok. É mais uma impressão, né? É uma impressão, assim. Assim, a gente correu esse risco e, aparentemente, os militares não foram golpistas mesmo. Entendeu? E tem uma coisa que, inclusive, sugere que não sejam, que é o fato de que já teve notícia de que o Bolsonaro queria trocar o Pujol, o chefe do Exército. Ele está querendo trocar, deve ser porque o Pujol não é golpista. O Pujol deve ser um cara que respeita a Constituição, ele deve ser um democrata. Então, assim, isso é um excelente sinal. Então, assim, não há dúvida que é um bom sinal para o Brasil não ter tido o golpe que o Bolsonaro tentou dar. De modo que, respondendo a sua pergunta, eu acho que a probabilidade de um golpe velha guarda caiu muito, porque ele tentou e deu errado. Ainda pode acontecer por outros motivos, se houver uma radicalização social mais ampla, enfim, se ele conseguir trazer esses caras para o lado dele, dizendo que há um risco de radicalização, enfim, que ele tentou fazer lá atrás, quando começaram as passeatas do Chile, eles começaram a falar de AI-5, não sei se você lembra disso. Eles gostariam de tentar um negócio desse, pode ser que aconteça. Mas eu acho que o tipo de ruptura golpista clássica, da quartelada e tal, a probabilidade caiu muito. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Se a popularidade dele de fato se recuperar, a dúvida é se ele vai retomar o projeto, mas dessa vez dentro do processo de longo prazo de correção da democracia. Ele vai indicar um cara para o STF agora, ele vai ter direito a mais uma indicação depois. Vamos ver como é que vão ser essas indicações, vamos ver como é que o Senado vai tratar essas indicações. Porque se o Bolsonaro indicar um cara que seja evidentemente extremista e adepto dessas maluquices, o Senado tem que barrar. Assim, não dá para ficar com um cara desses 30 anos na Suprema Corte. Né? Se o PT tivesse indicado um cara, sei lá, do PCO para o Tribunal Federal, o Senado certamente teria barrado. Isso tem que acontecer novamente. Então, assim, eu acho que o teste de estresse das instituições não acabou. Enquanto o Bolsonaro for presidente da República, isso vai continuar acontecendo. Assim, a esperança que muita gente tem é que essas acusações contra ele, isso tudo enfraqueceu ele. E então ele seria fraco demais para tentar um golpe de Estado. Em geral, os caras tentam um golpe de Estado quando estão por cima, né? Quando o cara vai, se fortalece. Mas é isso, o pessoal que acha isso está supondo que ele não vai se fortalecer mais. E não há evidência disso. Aliás, ao contrário. Nos últimos meses, nessas últimas semanas, a popularidade dele subiu pelo Datafolha. Sim. Em grande parte por causa de uma derrota dele, porque o auxílio de R$600 foi uma proposta implementada contra a iniciativa do governo Bolsonaro, mas ninguém sabe disso. Assim, isso não é uma informação que o público... não é nem que o público não tenha ouvido. Primeiro, provavelmente não ouviu, mas se ouvir também não sei se vai entender como é que esse processo acontece dentro do Congresso, como é que é essa negociação. Os próprios bolsonaristas deixam isso mais ou menos claro quando eles tentam contar com muito orgulho. O presidente, o Guedes falou isso e aquele major Vitor Hugo já falou isso, os dois na Globo News. Presidente, eu me lembro quando eu liguei para o senhor do Congresso perguntando, pode ser R$600? O senhor disse, pode. Bom, se foi assim é porque a proposta não veio do Planalto, né? Assim, pediu autorização, né? Exato. É porque a proposta não veio para o Planalto. Mas ninguém sabe disso. Isso não adianta a gente também ficar... Então, assim, o que eu me pergunto é o seguinte, se ele ficar popular de novo, vai topar ser um presidente democrático e popular? Porque isso sempre foi uma opção. Se ele quisesse fazer isso, teria sido muito fácil, que, aliás, chega a ser chocante. Assim.
As pesquisas logo depois da eleição para o Legislativo mostraram que esse era o Congresso mais conservador de todos os tempos. Então, ele tem um Congresso muito favorável a ele. Entendeu? Se ele quiser passar pautas conservadoras democráticas, ele passa fácil isso. As pautas liberais, ele só não passa porque não quer. Assim, o Congresso é amplamente receptivo a essas propostas. Entendeu? No cálculo lá, se não me lembro, acho que é do César Zucco, mas os dados saíram no artigo do Carlos Pereira. O legislador mediano era o cara mediano do PSDB. Entendeu? Então, assim, um cara favorável às reformas. Enfim, se ele estivesse mandando reforma, se ele aceitasse passar a reforma tributária do Bernardo Api, por exemplo, já teria passado. A reforma da Previdência demorou muito mais para passar porque o Bolsonaro ganhou a eleição. Aquilo lá já estava meio pronto no Congresso, era só pegar e tocar, passaria fácil e ele não fez. Então, assim, ele não tentou governar como democrata. Ele só começou a formar uma coalizão agora para não sofrer impeachment. E aí muita gente vê isso com bons olhos e diz assim, bom, esse acordão, que no fundo foi isso, né? Assim, basicamente, os caras não fizeram impeachment, apesar dos inúmeros crimes que ele cometeu, na esperança de que isso modere o cara, ele fica lá fraco e democrata até o fim, mas eu não sei por que supor que ele vai continuar fraco. Assim, a popularidade dele está subindo, a pandemia vai acabar, entendeu? E, a princípio, ele agora tem uma base que ele comprou lá, o pessoal do Centrão, para governar, ele poderia passar coisas no Congresso. Novamente, chega a ser até meio esquisito que ele não consiga fazer isso. Assim, um negócio meio... Precisaria de uma explicação para isso, porque, evidentemente, não é sabotagem do Congresso, como ele diz. Assim, o Congresso trabalha para ele e só quem trabalha é o Congresso. Então, assim, mas eu não sei se quando ele se fortalecer, se ele vai falar assim, não, tudo bem, agora eu me arrependi dos meus velhos erros e eu vou disputar a eleição como democrata, meio populista, mas tudo bem, umas pautas meio malucas, mas dentro do razoável. Se ele fizesse isso, está ótimo, né? Enfim, a gente vai para a eleição, tenta ganhar dele. O medo todo é que eles voltem a... Porque, olha só, nenhum daqueles olavistas malucos foi demitido. Sim. São uns caras muito merrecas, que atrapalhavam o funcionamento da gestão para os caras que ganharam o cargo agora. Mas nenhum desses caras foi demitido, não houve nenhum abandono de retórica, os filhos dele continuam lá fazendo esse mesmo discurso. Nos grupos bolsonaristas a conversa é a mesma. Então, assim, nenhum desses caras foi embora. Agora, ele precisaria agora estar com força popular para tentar um negócio. E eu não vejo por que seria impossível que ele tivesse força popular. Força popular, você quer dizer do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de levar a gente para a rua? Popularidade, porque no momento, por exemplo, quando ele se elegeu numa onda de entusiasmo, ele era fortíssimo. O mito. Assim, porque ele era um mito, exatamente. Ele surfou na onda da Lava Jato, na desilusão com a política institucional e também conservadorismo, né? Mas com isso só ele não ganhava, não. Assim, se ele ficasse só aquele cara, ele ficaria com aquele 17% que ele ficou um tempão. Mas ele, de fato, conseguiu pegar esse negócio antipolítica, essa onda de sentimento contra os partidos, que foi um dos maiores desastres que aconteceu na política brasileira. E isso eu acho que ele perdeu em certa medida. Eu acho que ele não consegue mais se apresentar, despertar entusiasmo nesses termos. Assim, ele está governando com o Centrão. O Moro saiu. Se eles resolverem surfar em Lava Jato, os próprios caras da Lava Jato vão dizer não, esse cara... Os procuradores estão dando entrevista dizendo que ele está desmontando os mecanismos de combate à corrupção. Então ele precisa se reinventar aí como político. Se ele se reinventar como político democrata, maravilha, excelente. Entendeu? Aí a gente vai tocando e vai... A democracia segue. Vai demorar um tempo para a gente desfazer o dano causado por esses anos passados. Assim, por exemplo, eu vejo conversando com o pessoal de esquerda, a confiança no sistema caiu muito. Muita gente achava que o Bolsonaro nunca vai ganhar no segundo turno porque todo mundo vai se juntar contra ele. Assim, não aconteceu nada disso. O establishment aceitou o Bolsonaro de portas abertas. Então, assim, inclusive comigo. Eu mesmo não tenho a mesma fé no sistema que eu tinha antes. Não acredito, um monte de gente que eu achava que era democrata, não acredito mais democrata. Assim, eu podia achar que o cara é, sei lá, reacionário, ladrão, sei lá, mas enfim. Mas eu achava que ele tinha algum compromisso com o jogo e claramente não tinha. Assim. Eles claramente toparam arriscar
o negócio para passar a agenda dele. Essa perda de confiança não vai passar de uma hora para outra. Isso não vai acabar assim, em 5 minutos depois que o Bolsonaro perder a eleição. Entendeu? Agora, é uma perda de confiança nos atores ou nas instituições, Celso? Eu acho que no jogo. Entendeu? Assim, o jogo, para funcionar, tem que ter um certo compromisso de todo mundo, que algumas coisas não valem, entendeu? Não é nem assim, no livro do Levinas, que ele fala das normas democráticas, e isso foi meio criticado, dizendo assim, como se fossem os valores, a cultura. Eu não acho que é isso, não. Eu acho que são normas que evoluem pelo jogo, entendeu? Tem uma hora que se forma um certo equilíbrio, e aí você pensa assim, bom, a gente consegue todo o país se dá bem, as várias forças políticas se dá bem, mantendo esse certo equilíbrio, então vamos estabelecer isso aqui como regra, que a gente não passa desse ponto nem para lá nem para cá. Isso foi totalmente quebrado. Assim, um cara que passou a campanha dizendo que não ia aceitar uma derrota, entendeu? Foi eleito, e isso não foi um escândalo, isso não teve um processo contra ele por causa disso. Entendeu? Ele foi no Datena, no hospital, faltando poucos dias para a eleição, dizer o seguinte: eu não vou aceitar uma derrota, naturalmente eu não posso falar pelo comando das Forças Armadas, mas essa vai ser minha posição. O que o comando das Forças Armadas tem a ver com isso, amigo? Pois é, por que chamou para conversa, né? Exatamente, entendeu? Porque se fosse assim, eu não vou aceitar uma derrota, eu vou para casa ficar chateado e xingar no Twitter, bom... Do jogo. Tudo bem. Mas assim, aliás, nem é do jogo, né? O certo seria o cara aceitar a derrota. Claro, sim, mas enfim, não tem grandes consequências, né? Seria só um cara idiota, enfim, tudo bem. Sim. Como provavelmente vai acontecer com o Trump, né? Nos Estados Unidos agora. Mas por que história é essa de eu não falo pelo comando dos militares? E, aliás, vamos ser honestos, o que aquele cara estava fazendo no Supremo Tribunal durante a campanha? O general que virou assessor do Toffoli durante a campanha. Pois é. E que agora está no governo. Exato, virou ministro da Defesa, se não me engano. Exato. Isso é normal? Assim, tem alguma democracia madura em que isso aconteceu nos últimos anos? Quer dizer, assim, a Suprema Corte pegou como assessor um general que era ligado ao candidato que liderava as pesquisas e depois virou ministro dele. Isso é comum? Isso é... Assim, está no textbook de democracias contemporâneas, esse recurso? Entendeu? Então, assim, o Brasil passou por um período muito ruim para essa democracia. Coisas muito estranhas aconteceram. E eu não acho que isso vai se resolver de uma hora para outra, não. Agora, é claro, eu acho perfeitamente possível que a gente se recupere. Pode ser uma democracia, a democracia robusta que nós fomos entre 94 e 2014. Do tipo, o que não me mata me fortalece? Talvez a gente aprenda um pouco com esse cenário, com essas vicissitudes aí. Pode ser, né? Eu acho que pode ser que haja uma espécie de... Se esse projeto for derrotado fragorosamente, pode haver um resgate da valorização da democracia, uma coisa assim, isso pode acontecer. Mas não é óbvio que aconteça, não, porque também a democracia pode sobreviver muito ferida, né? Assim, pode, assim, por exemplo, o autoritarismo pode perder de pouco, o que é arriscadíssimo. Sim. E, aliás, eu acho que está um pouco na base do cálculo dos caras que não estão tentando impeachment agora. Eu acho que a ideia é meio assim, talvez até, no momento não tem votos, mas até isso poderia ser conseguido, mas não é bom se esse cara perder de pouco. Se esse projeto autoritário cair e ainda tiver 30% da população apoiando isso. De fato, não é bom. Às vezes, quando se critica o Maia, a minha leitura disso é a seguinte, que mesmo que ele possa ser, não me parece que ele está muito preocupado com isso de fato, mas mesmo que ele possa ser eventualmente interessado em andar um processo de impeachment, ele pode recear queimar a largada, né? Porque um presidente eu acho exatamente tem isso. 37% de apoio na sociedade, que conseguiu aí fazer uma aliança com uns 200 deputados, é muito difícil você fazer um impeachment de um cara nessa situação, né? Eu concordo inteiramente com você. Eu não pego no pé do Maia por causa disso, porque eu acho que só tem que botar o impeachment para jogo quando tiver uma chance, quando for mais provável ganhar do que perder. Você nunca tem certeza se vai dar certo. Você não tem como fazer. Claro. Depois o governo vai entrar oferecendo tudo para os deputados, para barrar. Mas assim, você só começa o jogo mesmo quando você sabe que você tem chance de ganhar, para não acontecer o que aconteceu com o Trump, né? Que aquilo foi um desastre. Exato. Ajudou o Trump, na verdade. Ajudou o Trump. Então, assim, de fato, isso eu concordo com o Rodrigo Maia. Você só pode botar para jogo o impeachment quando você souber que vai ter voto. Ou pelo menos quando você tiver uma probabilidade alta. Não dá para ter certeza, mas quando você vê que teve um racha grande ali na centro-direita e que tem muita gente ali topando. Aí você faz. Mas também não vai fazer um negócio que ele vai ganhar. Claro. Isso aí eu concordo completamente com isso. E ele tem, digamos, o pulso do que está rolando na Câmara, né? Porque, afinal de contas, é o presidente da casa, está conversando com todo mundo o tempo inteiro. Ele sabe o que está se passando dentro da casa, né? Exatamente. Provavelmente melhor do que todos nós, né? Não tenho dúvida quanto a isso.
Agora, uma coisa interessante, né? Você mencionou aí o fato de que ele acabou sendo beneficiado de uma derrota, né? É o inverso da vitória de Pirro, né? É a derrota de Pirro, talvez a gente tenha que inventar essa expressão para essa questão dos R$600. Agora, eu diria o seguinte, né? Vê se você concorda comigo, Celso, que acho que junto com essa derrota que acabou beneficiando por vias transversas, ele teve uma segunda derrota que acabou sendo benéfica para ele, que foi a prisão do Queiroz. Que na medida que o Queiroz foi preso e ele se recolheu, também um segmento que não é diretamente afetado por essa política de renda, né, de garantia de uma renda para os setores mais pobres, a popularidade dele também se recuperou junto a esse setor. E aí talvez muito mais atento a essa questão da postura que ele vinha tendo do que propriamente a questão econômica. E eu ainda enxergo um terceiro aspecto, que é o fato de que a maneira como ele conduziu a crise da Covid talvez tenha naturalizado de uma tal maneira as mortes, a pandemia, e está todo mundo farto de ficar em casa, de ter prejuízo e tudo mais, ter os filhos sem ir para a escola, que as pessoas também começam a, de alguma maneira, apoiá-lo nisso que ele vem seguindo. O curioso é que, justamente nessa hora, ele se sentiu mais confortável, saiu da toca e, nos últimos dias, voltou a ser o velho Bolsonaro de sempre. Ou seja, atacando jornalista, falando um monte de barbaridade. Você enxerga mais ou menos assim também? É bem o que eu acho. A questão do Covid, para mim, ficou claro o seguinte: ele fez uma guerra e ganhou. E eu não acho que seja guerra de narrativa, não. O pessoal fala, ele ganhou. Eu não acho que não. Eu acho que aconteceu foi o seguinte: os governadores, o ministro da Saúde, todo mundo, queriam seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde, fazer uma quarentena intensa e rápida. Com isso, você quebrava ali o ritmo da pandemia e aí você ia soltando. Agora, a quarentena, para ser intensa, precisa ser rápida. Ninguém consegue fechar tudo por 6 meses. E para ser intensa, precisa da colaboração do governo federal. Tem muita coisa que é responsabilidade do Ministério da Saúde. Boa parte do dinheiro para combater a pandemia estava na mão do governo federal. Quando o Bolsonaro sabota a quarentena dos governadores, ele garante que ela vai dar errado. Porque ela não vai ser tão intensa quanto deveria ser, ela não vai ter baseada no investimento que deveria ter sido em teste de rastreamento, que os países mais bem-sucedidos fizeram. Basta lembrar, até outro dia ele tinha gastado só metade da verba que o Congresso aprovou para ele gastar no combate à pandemia. Então ele sabotou abertamente a estratégia dos governadores. Ele demitiu seus ministros da saúde que tentaram seguir a mesma proposta. Ele botou um militar lá com a orientação de não fazer nada, só para garantir que se alguém for processar ele por causa disso, vai ter que processar general. É um escudo, né? É um escudo. Entendeu? Aliás, eu fico meio na dúvida se as Forças Armadas entraram nessa conscientemente ou se elas foram passadas para trás, nessa história do Ministério da Saúde. Então ele ganhou, assim, porque quando ele sabotou a quarentena dos governadores, ele garantiu que a pandemia ia durar tempo demais para a quarentena funcionar. E aí os caras tiveram que se render, os caras tiveram que começar a desmontar o negócio. Entendeu? E aí fica a impressão, que é o discurso que ele vai fazendo, que parou tudo e não adiantou nada, morreu todo mundo do mesmo jeito. Sim, mas aí é uma disputa de narrativa também, né? É uma disputa de narrativa também, sim. Mas o que eu acho que ele fez que deu certo para o desespero do Brasil é que ele destruiu o esforço dos governadores, fazendo guerra contra eles. E à medida isso que garantiu que o negócio dos governadores não pudesse funcionar por mais tempo. Porque ele prolongou a duração da pandemia e aí não dá para fazer quarentena total de 6 meses. Isso não existe. Então, assim, eu não acho nem que, por exemplo, o pessoal que diz que os governadores amarelaram, né? Que os governadores... Não, cara, que não dá para fazer quarentena de 6 meses. E o Bolsonaro garantiu que a epidemia vai durar 1 ano. Então, assim, aí daí em diante a gente tem que fazer outra coisa. Aí você poderia dizer, mas tudo bem, vai abrir, mas vai ter o test and trace, vai ter o teste de rastreamento, vão fazer. Não vai ter nada, cara. Ele não gastou o dinheiro que era para fazer no negócio. Ele ficou comprando cloroquina, que não serve para nada. E só vai alimentando a sensação de que, como você disse, que não há nada a ser feito. Isso é uma coisa que o Vinícius Torres Freire chamou muito bem a atenção na coluna dele quando saiu a pesquisa do Datafolha. Tem uma parcela significativa da população que acha que não tinha nada que se pudesse fazer. Entendeu? Que é um azar que a gente deu. Exato, um azar que a gente deu para fazer o quê? Enfim, entendeu? Como se fosse um furacão ou uma coisa assim, entendeu? E ele conseguiu isolar o pessoal do pessoal que estava dizendo, não, cara, olha só, olha o que aconteceu nos outros países, é completamente diferente, entendeu? Assim, olha a guerra que ele fez contra quem estava tentando. Foi o seguinte, ele conseguiu
vencer a guerra contra os governadores e nós não conseguimos nós, enfim, eu, assim, as pessoas que fazemos oposição ao Bolsonaro, não conseguimos fazer com que as pessoas, chegar às pessoas de maneira convincente as informações que são fatos, né, nos outros países a epidemia foi muito mais fraca, morreu muito menos gente, porque eles fizeram o contrário que o Bolsonaro fez. Então, assim, e aí alimentou essa sensação de que não tinha nada para fazer, e aí é o que eu estava falando para você. Na coluna do Vinícius Torres Freire, ele mostrou um dado que eu não tinha prestado atenção no Datafolha, que é a quantidade de pessoas que acreditavam que não tinha nada que se pudesse fazer. Isso aí foi totalmente favorável aí. Se não tem nada que se possa fazer, não tem nada que se possa fazer. Enfim, vamos seguir a vida, etc. Agora, você chamou a atenção para um fato, né? Isso tudo que aconteceu fez ele se recolher, e aí tem um monte de gente sejamos honestos, tem um monte de gente que votou no Bolsonaro, mas não é extremista, assim, não é maluco, não gostava dessas coisas de Olavo de Carvalho, enfim, torcia para que ele fosse um governo de direita que ganhasse do PT e fizesse um governo de direita normal, assim, enfim, mais ou menos civilizado. Essas pessoas deviam estar muito frustradas, né, com o período até aqui, e se entusiasmaram ali quando as instituições aproveitaram que o presidente estava fugindo da polícia para dar uma funcionada. Né? Assim, quando teve esse mês e pouco de relativa trégua. Mas foi o que você disse, foi só a popularidade dele subir que ele voltou. Ele sempre foi a mesma coisa. E tem uma coisa que me choca, é que a única estratégia que conseguiram para moderar o Bolsonaro é fazer ele ficar quieto. Ninguém consegue fazer ele sequer mentir que é moderado. Ninguém consegue botar ele na frente de um teleprompter para falar bem da democracia, das instituições, dessas coisas. É um negócio básico. Assim, ninguém consegue. Se você deixar ele falar, é isso aí. Entendeu? Assim, esse período de moderação foi um período que ele teve atestado médico porque estava com Covid. E uma fase que ele estava fugindo lá do negócio do Queiroz. Entendeu? Claro. Quer dizer, então, ele estava com medo, né? Não é que eles tiveram que esconder o cara. Tiveram que trancar ele em casa. Deixar ele lá para ele poder parecer moderado. Assim. Ninguém conseguiu fazer nenhum teatro de moderação. Entendeu? Ele não tem sido capaz nem de fazer isso. Agora, acho que ele realmente se sentiu mais à vontade, mais confortável, né, nos últimos dias. Porque no que sobe a popularidade, ele sobe no salto alto, né? E aí, consequentemente, dá esse tipo de bola fora, né? Exatamente. Agora, você acha que isso vai se refletir como nas eleições municipais esse ano? Porque as eleições municipais, elas são, ao mesmo tempo, digamos, um desfecho, né, de um certo processo de acúmulo de poder no plano nacional. É muito frequente que o partido do presidente se saia bem nas eleições municipais imediatamente subsequentes à vitória eleitoral, só que o presidente não tem partido dessa vez. Né, não conseguiu formar o seu partido. E, ao mesmo tempo, elas antecipam um pouco o que vai ser a eleição para o Congresso. Como que você enxerga nesse cenário, e ainda num contexto de pandemia, de situação mais difícil de fazer campanha, eleição postergada por alguns dias, né, alguns meses, como que você enxerga o efeito disso no processo eleitoral? Primeiro, é a eleição mais difícil de prever que tem, porque ela é completamente atípica. Né? Assim, como você disse, o presidente não tem um partido. Claro. Assim, isso nunca aconteceu, a gente não sabe. Por exemplo, vai ter quando abrir as urnas, a gente vai ficar meses discutindo se o Bolsonaro ganhou ou não, porque tem um partido dele. Por exemplo, quando o Lula era presidente, você olhava o resultado do PT e você discutia se o Lula ganhou ou não. Claro. Agora a gente vai ter que ver, que vai ter vários semi-bolsonaristas. Né? Vai ter uns caras de direita que vão fazer um apelo para o eleitorado do Bolsonaro, que deve estar meio órfão ali na falta de um partido. E aí, mas será que esse cara aí conta com vitória do Bolsonaro ou não? Vai ser meio complicado. Então é muito difícil prever. O que me parece até agora é que essa eleição vai ser o contrário da última, não porque o Bolsonaro vai sofrer uma derrota fragorosa, como eu disse, a gente nem vai saber direito se isso aconteceu ou não, mas porque ela está pintando até agora como uma eleição do sistema. Como uma eleição, os primeiros colocados na pesquisa são administradores que já foram, que ou estão com mandato em vigor e são bem avaliados, ou que têm mandatos bem avaliados anteriores. Então, você pegar, ou que são mais ou menos apoiados pelas máquinas tradicionais. Os resultados até agora são bastante favoráveis à centro-direita, né? Ao DEM e ao PSDB. E se você pegar o Eduardo Paes no Rio, Bruno Covas em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em Salvador, o candidato do ACM Neto tem chances muito boas. E se você pegar, por exemplo, onde a esquerda tem chances boas, como por Belém, o PT já governou o Pará várias vezes. Já foi poder lá várias vezes. Lá o PT é parte do establishment. Assim. Nos outros lugares que o PT tem chance, ele também é parte do establishment.
assim, o que seria uma quebra disso será se o Boulos ganha em São Paulo. Aí seria uma quebra total dessa história. Mas não sei, não é ainda o favorito, pelo menos. Eu acho pouco provável que isso aconteça. Não está com cara, pelo menos por enquanto. Uhum. Se bem que a seleção de São Paulo também está com cara que vai ser uma confusão. Sim, deve ser. Porque tem um monte de cara aí que embolado ali no meio e que depois é capaz desses votos se redistribuírem do lado. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Mas me parece até agora que vai ser uma eleição da ressaca do que foi 2013 até 2018. Daquela onda de indignação, daquela coisa antissistêmica, daquele negócio que era a novidade, que era o novo, que era não sei o quê. Me parece que assim, aquilo não gerou resultados assim, bons, enfim, é uma maneira educada de dizer, e talvez as pessoas estejam procurando votar no Eduardo Paes, que foi um bom prefeito aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, voltar para o seguro, né? Exatamente. Assim, vai ser uma festa dos modelos de ciência política que vão voltar a ter poder de previsão, né? Em 2018 todos apanharam. Completamente, né? Me dá a impressão de que vai ser uma eleição boa para os modelos de ciência política. Agora isso pode mudar se a popularidade do Bolsonaro subir muito, claro. Se ele virar um cabo eleitoral forte, e aí a eleição nacionalizar. Aí eu acho que pode mudar completamente, tanto no sentido de favorecer o Bolsonaro, como a princípio até poderia favorecer a esquerda, que em tese poderia ser beneficiada pela nacionalização. E pela polarização dela decorrente. Pela polarização, exato. Então isso é um fator de instabilidade. Mas, por enquanto, o que está pintando é uma eleição que eu acho que é a ressaca da última. Agora, é interessante, né? Eu, há pouco tempo atrás, quando o Bolsonaro estava cadente na sua popularidade, a minha expectativa é que, se isso se mantivesse, e eu achava que ia se manter por mais tempo, errei, né? Eu imaginava que quem se apresentasse como anti-Bolsonaro na eleição municipal podia ter aí uma boa credencial. Parece que o jogo embaralhou de novo, né? Porque o Bolsonaro acertou na estratégia, não sei se intencionalmente ou inadvertidamente, mas o fato é, ele está subindo, né? Ele está subindo, exato. Primeiro que tem uma questão que é o seguinte, cara, se você não derrubar o cara, ele continua tendo as vantagens de ser governo. E tem um monte de gente que tem dinheiro apostado no sucesso do Bolsonaro. Então, verdade. Esse pessoal vai fazer o possível para acomodar ele, para transmitir uma imagem favorável. Enfim. Então, assim, o simples fato de... Uma boa parte da população também deve pensar o seguinte, fica lá o idiota aqui escrevendo lá que o Bolsonaro cometeu crimes e crimes, mas um monte de gente deve pensar assim, se ele tivesse cometido crime, ele já teria sofrido alguma espécie de punição. Se não sofreu é porque está tudo certo, né? Se não sofreu é porque não deve ser tão assim, entendeu? Então, assim, quando todo mundo decide não derrubar, cara, para um monte de gente se absolve. Sim. Então, assim, eu também acho eu concordo com você. Uma coisa que eu superestimei, por exemplo, foi o efeito da ruptura do Moro. Eu achava que a queda de popularidade seria muito maior. Aparentemente, o lavajatismo era um fenômeno mais fraco do que a gente pensava em termos de consistência. Assim, ninguém duvida que teve uma onda em 2018, lavajatismo. Isso é claro. Mas, aparentemente, até por não ter se institucionalizado, enfim, não era uma corrente de opinião tão forte quanto a gente pensava, ou ele foi capturado com sucesso pelo conservadorismo. Entendeu? Pode ter uma catraca aí do cara que foi para o conservadorismo, para o lavajatismo, mas não volta. Ou para o reacionarismo, né, no caso do Bolsonaro. Para o reacionarismo, exato. Para esse negócio aí, seja lá o que for o nome disso. A minha dúvida é se talvez a gente não possa dizer que muita gente tem dois amores, né? E apesar do afastamento do Moro e da ruptura do Bolsonaro com o lavajatismo, também gostam do bolsonarismo. Agora, se o Moro for candidato amanhã, não quer dizer que não votariam no Moro, por exemplo. Não quer dizer, exatamente. Não, as chances do Moro, por exemplo, são outra coisa, que assim, você vai prever isso com base em quê? Precedente você tem um negócio desse para... Assim, é possível que ele ganhe no primeiro turno, é possível que ele fique em sexto, entendeu? Assim, é um negócio completamente fora do normal, assim, não é o que a gente espera de política normal. Como já foi 2018, né? Como já foi 2018, exatamente. Verdade. Muito bem. Celso, mais algum ponto que você acha interessante observar aí? Reforçar? Eu ando de olho nessas reorganizações da esquerda. Assim, eu tenho um certo interesse no que está acontecendo com esse pessoal. E eu acho que vale uma observação. Tudo indica que a esquerda vai levar uma surra nessa eleição para prefeito.
Tem várias cidades que vai ter 5 caras com 3%. É ridículo, né? Como em 2016, né? Exato, não é nem pela votação. Assim, isso ganha e perde, tudo bem, mas por ninguém ter conseguido juntar essa turma toda. Agora, essa reorganização da esquerda, eu acho que isso, no médio prazo, pode gerar uns frutos interessantes. Se você juntar isso com o fato de que mudou a legislação da coligação em proporcional, essas coisas que favorecem a fusão de partidos, essas coisas, eu ando de olho nisso. Acho que é uma coisa para se prestar atenção. Se vão surgir novos partidos, se os partidos vão se organizar em frentes e tentar institucionalizar essas frentes. Assim, eu acho que isso é uma coisa que deve ficar aí na agenda nos próximos anos. E que já deve ter consequências mesmo nessa eleição, né? Porque eu acho que sim. Muita gente está concorrendo, vamos dizer, sozinho para prefeito, para puxar uma bancada de vereador, porque senão fica complicado, né? Sem coligação proporcional. Então, PCdoB, PSOL, PT, cada um correndo na sua raia própria, PSB, dependendo do lugar. Realmente, até talvez a estratégia dominante aí seja essa mesmo, né? Não dá para ter outra nesse momento, né? Talvez seja. Agora, realmente, acho que tem um redesenho que pode se dar mais à frente e já tem sinalização, né? Quando o Flávio Dino fala em aliança com o PSB, na possível fusão do PCdoB com o PSB, acho que é por aí que a coisa caminha, né? E tem uma outra coisa que é interessante, que vai ser até difícil classificar se acontecer. Tem essa aproximação do Cidadania, que é o ex-PPS, com a Rede. Isso aí pode ser um partidinho pequeno e com uma posição social liberal, mas se eles atraírem uma dissidência do PSDB, por exemplo, isso pode virar uma força política de alguma relevância também. É verdade. Quer dizer, uns setores, vamos dizer, do PSDB mais velha guarda, né? Mais origem, né? Exatamente. E claro, a gente tem que ver o que o PT vai fazer, né? Claro, que é um ator fundamental. Que eu também acho que está se mexendo. Assim. Eu acho que o partido levou uma sequência de porradas muito grande, né? Ficou meio atordoado, enfim. Fez muita besteira, falou muita besteira, enfim. Mas eu tenho uma certa sensação de acomodação aí também. Eu acho que está começando a haver uma certa discussão mais séria sobre o que eles vão fazer de agora em diante. Agora, só para pegar um último gancho aí dessa questão do PT e das bobagens que fala, por que será que essa parte da esquerda não consegue se livrar do seu fetiche com os regimes autoritários de esquerda? Venezuela, Cuba... É impressionante, porque isso passa uma mensagem muito negativa, né? Como é que eu falo mal do autoritarismo do Bolsonaro, né, da defesa que ele faz da ditadura militar no Brasil, mas defendo a ditadura venezuelana, defendo a ditadura cubana? Se você me deixar, eu falo aqui 3 horas sobre isso, cara. Mas assim... Se quiser falar, pode falar. Não, pois é. Mas, cara, o que eu acho mais chocante nisso não é assim que as pessoas ainda tenham isso. É que as pessoas voltaram a ter isso. É verdade. E se você pegar, por exemplo, o pessoal da nossa geração, não sei o quê, cara, ninguém na esquerda falava essas coisas, assim, entendeu? Era meio um constrangimento, cara. Por exemplo, Cuba era um troço meio assim, o pessoal tinha um vínculo emocional com Cuba, muita gente foi exilada em Cuba, tinha coisa... Mas era meio aberrante o apoio a Cuba no contexto de que todo mundo era contra o stalinismo. Aí o pessoal fazia uma exceção, falava, não, porque Cuba tem um anti-imperialismo, tem políticas sociais, enfim. Não foi tão repressivo quanto... Enfim, que cá entre nós isso que é sarrafo baixo, né, cara? Pois é, né? Porque não foi repressivo porque não foi em cima de você, né? Exatamente, pois é. Então, assim, eu me lembro dos anos 90, ninguém... A gente tinha que ser muito louco para falar alguma coisa sobre a Coreia do Norte, entendeu? Sim. Assim, o grau de compromisso com a democracia tinha que ser reafirmado o tempo todo. Assim, olha só, se você pegar, por exemplo, Fernando Haddad, por exemplo, que fez seu doutorado nos anos 90, fez sobre interpretações marxistas do socialismo real, porque isso era uma coisa que a gente ficava pensando nisso. Eu fiz meu mestrado nos anos 90 e fiz também sobre isso. Né? Era uma coisa que a gente tinha que pensar, a gente tinha que falar assim, a gente tem que se livrar dessa herança do totalitarismo e tal, não sei o quê. E eu vou dizer, acho que a maior parte das pessoas de fato se livrou. Sim. Então eu acho que eu ainda queria ver uma explicação boa, por que essas coisas voltaram, assim. Então, por que o cara agora que me aparece aí falando bem de um autoritarismo desse, não sei o que lá, não recebe a chuva de críticas que teria recebido dentro da esquerda mesmo, nos anos 90, por exemplo. Acho que houve quando recebe crítica, quem critica leva a pedrada, né? Leva, pois é. Eu acho isso meio chocante justamente porque eu achava que a gente já tinha se livrado disso. Entendeu? Então, assim, você tem que explicar para o cara que a ditadura soviética foi ruim, quer dizer assim, pô, cara, onde é que você estava esse tempo todo, entendeu? Assim, o que você leu, assim, entendeu?
Assim, não é possível, cara. Tem estudos e mais estudos e mais estudos sobre a repressão, sobre a ineficiência econômica também, Sim. enfim. Então, assim, eu acho um negócio chocante, assim, que esse tipo de coisa tenha voltado a circular, entendeu? E eu sempre, quando eu vejo, eu falo, cara, olha só, eu fiquei um tempão da minha vida estudando isso. Se você quiser, a gente Conversa debate, sobre o mas tema. quase nunca ninguém aceita. Não, e é importante mesmo, porque eu leio isso como um fetiche, muitas vezes, e acho que ele se explica talvez até pelo ressentimento das derrotas recentes, né? Quer dizer, a dureza do golpe que foi sofrido é muito grande, e aí as pessoas correm, digamos, por um colo quente, né? Só que o colo quente tem outras coisas juntos, né? Exatamente. Por uma identidade, né? Eu acho que talvez seja uma questão identitária. É difícil. Eu acho que deve ser isso mesmo, eu acho que você deve ter razão. Pois é. Celso, super obrigado pela conversa, foi muito interessante. Espero que essa aqui seja a primeira de outras. E, por favor, e agradeço a quem nos ouve no podcast, quem nos assiste no YouTube, e até a próxima. Um abraço para todo mundo. Um abraço, até mais. Além do podcast, disponível em 16 agregadores, dentre eles o Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Deezer, o Google Podcasts, o Spotify, o Stitcher e o TuneIn, o Fora da Política Não Há Salvação também está no canal do YouTube. Visite o nosso canal do YouTube, curta e se inscreva.